Senhor presidente, eu quero aqui iniciar deixando a minha solidariedade aos milhares de venezuelanos que fogem para o Brasil, para a Colômbia e para outros países, e saem do seu país por conta da fome, da perseguição e do caos que vive a Venezuela nesse momento. E falo isso não por ouvir dizer dos colegas que fazem parte do governo venezuelano ou que fazem oposição ao governo, mas faço através de relatos que ouvi desses venezuelanos que cruzam a fronteira para escapar da fome. Agora, é interessante, senhor presidente, frisar que no Estado de Direito, todos, inclusive o próprio Estado, é sujeito às leis, às regras. No Estado democrático de direito, pressupõe o fortalecimento das instituições e a obediência de todas as leis. Eu ouvi aqui atentamente os discursos de apoio ao ex-presidente Lula, que tem uma história no nosso país. Mas é bom que se diga que essa história não o coloca acima da lei. Essa história não dá ao ex-presidente Lula um salvo-conduto para cometer crimes. E é isso que nós vimos no Brasil. A tentativa de se criar um enredo, de se criar uma história de fundo para desqualificar a sentença que condenou, as sentenças que condenaram o ex-presidente Lula, para tentar transformar um criminoso comum, que é o que ele é hoje, num preso político. E esse enredo vai muito além dos discursos. Vai na tentativa de usar recurso público, recurso do Congresso Brasileiro, do Senado e da Câmara Federal, para fazer verdadeiros turismos carcerários, para transformar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba num comitê de campanha. E nós não podemos admitir isso. O povo brasileiro não pode pagar mais essa conta. Não basta os saques que houveram na Petrobras, no BNDES, nos fundos de pensão e em vários segmentos da administração pública brasileira, e ainda ter que assistir à tentativa de se transformar um criminoso em um preso político. Eu posso falar sobre esse processo que levou à condenação em primeiro e em segundo grau do ex-presidente Lula, porque fui o autor dessa denúncia. E, ao contrário do que dizem, e ao contrário do que pregam, a abundância de provas é visível. A abundância de provas e de delações do seu Léo Pinheiro, que era financiador de campanha do ex-presidente Lula e do PT, e agora, mais ainda, se fortalecem com o acordo de delação do senhor Palocci, que era um dos braços direitos, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, um dos fundadores do PT. Então, senhor presidente, eu não posso aceitar aqui calado que tentem desconstruir a imagem do judiciário brasileiro. E quero lembrar aqui que o ex-presidente Lula foi condenado em primeiro grau pelo juiz Sérgio Moro, com amplo direito de defesa, E assim também foi condenado em segundo grau pelo Tribunal Regional da 4ª Região, também com amplo direito de defesa. E aí não dá para assistir calado essas manifestações, de pessoas que, em muitas situações, faziam parte do mesmo esquema criminoso, porque respondem a processos também, porque são denunciados por corrupção. E não só no Brasil, aqui no Parlasul, nós tivemos o caso do senhor José Lopes, da Argentina, que participou desse mesmo esquema que envolvia os partidos de esquerda, nessa grande organização criminosa que transformou partidos políticos em verdadeiras organizações criminosas para saquear o povo. Então, senhor presidente, eu quero aqui registrar, primeiro, o meu repúdio à atitude da mesa de não respeitar uma relação prévia, porque, do contrário, não havia necessidade de se ter uma relação, e muito menos o tempo de fala. Então, eu quero aqui finalizar, senhor presidente, dizer que o judiciário brasileiro cumpriu o seu papel, dando amplo direito de defesa a todos aqueles que são acusados de atos de corrupção e condenando aqueles que se comprova a corrupção, como é o caso do ex-presidente Lula. Finalizo dizendo, fui eu o autor da denúncia que levou o Lula para a condenação em primeiro e segundo grau. E, já no momento da denúncia, antes das investigações, já eram fartas as provas. Obrigado.